Amados peregrinos, que comigo faz esse percurso visitando os lugares da nossa fé católica aqui na Europa. Quis o desígnio de Deus que nós parássemos neste lugar, a caminho de Fátima, para celebrar o santo sacrifício da missa. Nesse dia que para nós brasileiros, nós lembramos Santo Antônio de Santana Galvão, um santo do século XVIII no Brasil, franciscano, que certamente meditou muitas vezes sobre o mistério da paixão de Cristo, como é próprio na espiritualidade franciscana. Daí que São Francisco é também conhecido como São Francisco das Chagas, em razão do seu grande amor à paixão de Cristo, a ponto de ter sido agraciado com as dores das estigmas, como foi São Padre Pio de Peltrautina, também franciscano. Se nós olharmos para o Bom Jesus de Matozinhos, lá em Congonhas, Minas Gerais, nós vamos perceber uma similaridade com esta realidade aqui. Lá nós temos a Igreja do Bom Jesus, que estampa muito bem a dimensão da sua paixão, ovacionada por uma praça de escadarias muito bonitas, com as ermidas onde se contém as preciosas obras do Aleijadinho, o maior acervo barroco do mundo, veio pelas mãos desse homem, um filho de escravos, que deixou para nós esse legado que marca as igrejas bonitas das Minas Gerais. O que esse contexto aqui traz para nós como mensagem? Vocês percebem que há todo um movimento arquitetônico muito bonito e significante para chegarmos a esta igreja. E dentro do conjunto que nós temos à frente da igreja, que ovaciona as escadarias, nós temos a Via Sacra, assim como também em Bom Jesus do Matozinhos, o Aleijadinho quis fazer as cenas da Via Sacra. E tudo converge para a beleza do retábulo da igreja, onde nós temos o crucificado e todo esse movimento de pessoas aos pés da cruz, herdando a força redentora do sangue de Jesus. Os grandes santos foram marcados pelo mistério da paixão, e nós também o somos. Eu me lembro uma vez um casal que recebeu a incumbência de pregar no Encontro de Casais com Cristo, segunda etapa, aquela palestra muito bonita, a missão de Jesus, porque ele veio. E esse casal veio até mim para que eu pudesse nutri-los com os subsídios necessários para que a palestra fosse a melhor possível. E eu disse a eles: vamos rezar. E nós rezamos, e na minha mesa tinha um crucifixo. Eu fiz com eles uma meditação sobre o crucifixo. Por que que Jesus veio? Ele veio para inaugurar o mistério da nossa redenção. A graça divina veio tocar o coração do mundo humano ferido pelo pecado. O pecado é a miséria que nos afasta de Deus.
e nos coloca naquela escada de descida para a triste realidade do inferno, que pouca gente hoje faz alusão a isso. Alguns temas que se tornaram tabu na teologia da espiritualidade da igreja, como a palavra inferno, purgatório, céu, alma. Não se fala mais disso. Se fala da vida, se fala da ecologia, se fala de muitos temas, mas esses temas muito pesados, que na verdade são temas concernentes àquilo que deve ser a vida católica. Então se despreza muito isso nesses tempos opacos, oblíquos, difíceis que nós estamos vivendo no nosso mundo. Querem uma igreja diferente da igreja de sempre, da igreja que nós herdamos da tradição, da Sagrada Escritura, que nossos pais, nossos avós nos presentearam com a catequese e a experiência deles dessa fé viva na igreja. Hoje querem criar uma Dipsturk, uma igreja do profundo, que não mexe nas realidades morais. É a secularização da fé. Nós não precisamos preocupar com o mundo. A gente herda também as coisas do mundo. O mundo também tem coisas boas a nos oferecer. E então a igreja se dilui numa miserável realidade de esquecimento da verdade. A verdade que liberta o homem é a verdade da cruz. O cristianismo não é uma religião de brincadeira, não é um elixir, não é um ópio, como dizia Karl Marx. Somente o cristianismo, somente a igreja é capaz de dar uma resposta ao drama humano. Viver não é fácil. Como Santa Teresinha dizia, a vida deve ser marcada, e a gente compreender isso, é sofrer e amar. A vida é dramática, as doenças, os problemas, os desafios. E aí nós temos que olhar para a realidade da paixão de Cristo, da sua cruz. Não é à toa que os cartuchos, grandes cartuchos, da grande cartucha francesa, fundada por São Bruno no século XI, é a única instituição na igreja que nunca foi reformada, cartucha non reformata. O mosteiro da Cartucha mantém-se no ritmo deixado por São Bruno. E logo na entrada do mosteiro, nós temos uma cruz sobre um globo, e ali está escrito: State crux dum volvitur orbi. A cruz estática assiste o mundo que move ao seu redor. Isso nos faz ver que o núcleo central da nossa fé católica não pode ser desfocada do mistério da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. No sangue de Cristo, nós recebemos a graça increada, que o Espírito Santo atualizou para nós no momento da morte de Cristo, para a nossa redenção. Nós vamos esquecendo isso. Parece ser um tema tão distante, tão árido, tão difícil de ser trazido para dentro de nós, mas não é. Esses tempos difíceis que nós vivemos nos leva a ajoelhar-se diante da criatura, esquecendo o Criador, como São Paulo fala na leitura de hoje, e o Evangelho também. O mundo quer que nós sejamos servos dele.
mundo quer que nós adoremos as criaturas e esqueçamos o Criador. É o que nós estamos vendo em nossos tempos. Muitos teólogos que são verdadeiros hereges, apóstatas, que querem uma fé que não tenha nenhuma relevância transcendente, mas que fique no imanente, na ecologia, no zelo pela natureza, e você valoriza mais os ovos das tartarugas do que o embrião humano. O mundo quer isso de nós. Essa não é a igreja de Jesus, não é a igreja de sempre. A igreja de sempre é a igreja da cruz. O Papa Bento XVI, quando escreveu esses livros maravilhosos, esses volumes sobre Jesus de Nazaré, ele vai pontuando as cenas do mistério de Cristo que confluem para a igreja. A ceia, a cruz, o anúncio do reino, tudo vai sendo montado no mosaico salvífico para dizer: a obra de Cristo, a obra da redenção do Senhor, ela continua através da celebração do mistério da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. A igreja, dizia João Paulo II na sua exortácio pós-sinodal sobre a Eucaristia, ela vive da Eucaristia. E o Papa Francisco, tempos atrás, ele disse numa das suas catequeses que ir à igreja, ir à missa, é ir ao Calvário. Isso tem muito sentido, isso é profundo. A Santa Missa, que agora nós estamos vivenciando, que é um mistério de Deus no tempo, mas que também tem suas raízes fincadas na eternidade fora do tempo, por isso não é fácil compreender a missa. A missa está na história, mas ela é também meta-histórica. O que nós estamos vivendo aqui é um momento na história, mas é também um momento no Kairos, fora do Cronos, fora do mundo, fora da realidade que nós apalpamos. Porque a missa é o mistério da redenção de Cristo. O sacrifício do Calvário, ele ocorre no altar de forma incruenta. E nosso Senhor quis ficar entre nós através das espécies do pão e do vinho consagradas no seu corpo e no seu sangue pelas mãos do sacerdote. Esse é o mistério da paixão. Não há ressurreição sem antes que haja a paixão, o sofrimento. O cristianismo, repito, é a única resposta suficiente ao drama humano. O dinheiro, o poder, o prazer, as satisfações dos sentidos que nós recebemos neste mundo não são suficientes para dar um sentido ao drama humano. O drama humano se torna cristalino quando alcançado pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Na cruz do Senhor eu compreendo tudo. Daí a importância desta vertente psicológica criada por Viktor Frankl, que é um judeu, um médico alemão, que São João Paulo II incentiva muito, pois nós podemos fazer um acréscimo a esta vertente de compreensão do humano, acrescentando-lhe a ressignificação a partir do mistério da cruz. Eu já tive experiências muito bonitas de levar pessoas, por exemplo, abusadas sexualmente na infância, pelo pai. Um drama terrível. E você acompanhar uma pessoa por anos
E essa pessoa chega um momento que ela diz: consegui romper com a tristeza, com a dor que empanava a minha vida, porque eu consegui perdoar. Eu consegui mergulhar na fonte inesgotável do coração de Cristo na cruz, traçado pela lança maldosa de Malco, o soldado que completou o gesto da paixão em Cristo. Eu consegui. É como se a pessoa desse um grito de alívio, porque toda a sua dor, a sua decepção, a sua mágoa, o trauma, foi tudo alcançado pelo mistério da paixão, e na cruz a pessoa consegue compreender a dor e transformar pela ressignificação na paixão de Cristo a dor em redenção, em salvação, em bênção. É isso que o Senhor quer de nós, que as nossas dores, nossos traumas, nossas angústias, tudo isso possa ser ressignificado no mistério da paixão. Eu já tive algumas experiências de cura interior em oração. Uma vez eu preguei um retiro para mim, eu mesmo, um retiro de 4 dias, realizando momentos de perdão profundos, cada dia uma temática. Eu tive experiências muito bonitas, inclusive a experiência da presença de Deus, da restauração de Deus no mistério do meu nascimento. Muito interessante isso. É possível na oração nós alcançarmos esse banho redentor de Cristo, do mistério da sua paixão, que vai selando, acrisolando as gretas de dor, às vezes causada pelo pecado, pela falta de perdão que nós temos na nossa vida. Eu gostaria muito que vocês, na missa, pudessem experimentar esse mistério redentor de Cristo. Nós estamos num lugar muito próprio para esta meditação, e depois da missa, se a gente tiver um tempinho, nós vamos fazer uns 5 minutinhos de oração depois da missa, para que esta realidade da paixão de Cristo alcance o profundo de nossas vidas, para que não voltemos vazios para nossas casas depois dessa peregrinação. Não é à toa que Deus nos trouxe aqui, neste lugar em que se vive na fé, na mística, na espiritualidade, esse encontro maravilhoso com o mistério da dor de Cristo, da sua paixão, da sua cruz. Quão grande é esse mistério! Recordo que falei ontem do Exultet, na noite santa da vigília de Páscoa. Ó feliz culpa de Adão, que nos valeu tão grande Salvador. É esse Salvador que eu tenho a alegria de anunciar a mim e a vocês nesta manhã, porque fora dele nós não encontramos nenhum caminho que possa dar sentido ao drama da nossa vida. Nada, somente nele, porque é Jesus que diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós estamos aqui, ele é o caminho. Quem sabe muitos já em alta idade ainda não fizeram uma experiência da visita da paixão de Cristo na sua vida, com os cravos, com a coroa, com a cruz, com os chicotes, com os flagelos dos soldados romanos. É preciso deixar-se banhar no sangue redentor da paixão de Cristo. Santo Antônio de Santana Galvão fez essa experiência de mergulhar no mistério da paixão de Cristo. Por isso é santo. E a Virgem Maria,
a quem nós dedicamos o nosso coração nesta manhã, ela está aos pés da cruz, conosco nesta manhã, para escutarmos de Jesus aquela palavra: Mãe, eis aí os teus filhos. Filhos, eis aí a tua mãe. Ninguém melhor do que Nossa Senhora viveu o mistério da paixão redentora de Cristo na sua vida. E ela acolheu a profecia do velho Simeão: uma espada de dor atravessará a sua alma. Nós precisamos que esta espada da dor de Cristo atravesse a nossa alma, para que nós possamos enxergar, para além da escuridão deste mundo que é marcada pelo ódio, pelo abandono da fé, pelo orgulho, pelas coisas do demônio, para enxergarmos a luz que nunca morre. A paixão de Cristo iluminou a vida de Maria, a Senhora das Dores, e quer também iluminar a nossa vida hoje e sempre. Amém.